estou de volta aqui com o Pedro Duran para lembrar para você que está nos acompanhando que hoje, dia 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Essa data, ela foi criada pela ONU com o objetivo de compartilhar informações e reduzir os preconceitos ligados a esse assunto. Pedro Duran. É isso, Carol. Eu estava até conferindo os dados aqui porque o autismo ele tem um grande desafio no Brasil. A gente já tem aqui algumas imagens de famílias com quem a gente conversou que vão aparecendo. Qual é o grande desafio que nós temos? Não há estudos que mostrem a prevalência do autismo na população brasileira. O que o deputado Amon Mandel, que é o primeiro parlamentar que se apresenta como autista em atuação no Congresso Nacional, chama de um apagão de dados e está tentando até resolver isso com o projeto da Carteira Nacional da Pessoa com Deficiência e que também funcionaria para neurodivergentes e poderia ajudar o Brasil a fazer um primeiro levantamento sobre os dados. Mas nós não temos pesquisas, por exemplo, no IBGE que mostram qual é a real prevalência do autismo no Brasil. Dados dos Estados Unidos apontam que 1 a cada 36 crianças de 0 a 8 anos tem algum grau de autismo. E aí nós temos diferentes graus que exigem diferentes níveis de suporte. O grau 1, que exige um nível de suporte menor, muitas vezes acaba gerando uma confusão com outras doenças, como por exemplo a depressão e a esquizofrenia. Então muitas pessoas com autismo grau 1 ou grau leve passam a vida toda em sofrimento sem o diagnóstico de qual é a real condição deles. Para além disso, nós temos o grau 3 e o grau 2 e o grau 3 de níveis de suporte que exigem um nível de suporte muito maior. Isso é muito caro e precisa de um tratamento muito individualizado. Então, há uma briga muito grande no Brasil, do ponto de vista jurídico, com os planos de saúde, de judicialização, para poder garantir que você tenha efetivamente o tratamento para essas crianças, para esses adolescentes que têm algum grau de autismo. Conversei com 2 pais, uma mãe e um pai de crianças autistas, para poder garantir que eles pudessem contar com a voz deles o que é viver com uma família neurodivergente ou atípica hoje no Brasil. A gente vai ver primeiro a Amanda Marchioretto, que é a mãe do Léo. Ela contou um pouquinho sobre os cuidados dela com o filho. Vamos ouvir. A gente tem o autista, ele está em todo lugar, ele tem o direito de estar onde ele quiser e vamos continuar assim daqui para frente. É uma luta constante. É um desafio, são obstáculos, mas estamos aqui nesse 2 de abril reafirmando que nós vamos continuar. Podemos até colocar de volta as fotos que mostram a família da Amanda e do Léo. Era isso que apareceu anteriormente aqui, né, Pedro? É isso, porque a gente consegue destacar, Carol, a alegria da família em todas as imagens. Aqui ela me mandou essa foto e falou assim, partiu o carnaval, né? E o Léo, ele exige um nível de suporte maior. E mesmo com um nível de suporte maior exigido por ele, por conta da condição dele, ele consegue ser uma criança que entrega muita alegria para a família. E isso, obviamente, faz toda a diferença na hora que os pais encontram forças para poder lidar com as situações difíceis e os obstáculos que aparecem no dia a dia quando você tem alguém neurodivergente na sua família. A segunda família que nós vamos trazer, a gente pode até colocar aqui as imagens deles, é a família do Frederico Afonso. Frederico é conhecido nosso aqui do Novo Dia, da CNN, porque ele é coronel da Polícia Militar e ele dá muitas contribuições sobre a segurança pública. Mas ele também é professor de Direitos Humanos e se especializou numa área que tem uma conexão direta com a vida que ele tem todos os dias dentro de casa. Ele é pai, não de uma, nem de duas, mas de 3 crianças com autismo. E ele lida com essa situação todos os dias para tentar não só garantir que os filhos dele tenham uma vida feliz, com saúde, com atendimento, mas que também as pessoas se conscientizem sobre a importância de você preparar a sociedade para receber pessoas neurodivergentes, para receber famílias atípicas. No caso do Frederico, um detalhe curioso, estava perguntando para ele, falando, mas como é que eu vou te acreditar? O que eu coloco lá embaixo? Coronel, professor de Direitos Humanos. Ele falou assim, Pedro, pai, nessa quarta-feira, esqueça todos os meus títulos, esqueça todas as minhas estrelas. Nenhum título é mais importante do que o título de pai e pai desses 3 meninos lindos. Vamos ver o que ele disse. Eu diria que ao longo dos anos eu fui transformando
a minha visão de quais são os maiores problemas. Eu enxergo hoje como o maior problema de uma família atípica é a rede de apoio, a rede de suporte. E mais do que olhar para a criança, o grande problema é a própria família. Eu hoje aponto que os pais atípicos precisam de mais suporte do que os seus próprios filhos. É o depoimento que a gente traz aqui, o Pedro Duran em contato com várias famílias. E aqui, Pedro, acrescento para a nossa conversa também uma outra entrevista que a nossa produção conduziu. E aí é com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o médico Antônio Geraldo. Ele também falou sobre esse assunto e destacou uma das dificuldades quando a gente fala sobre autismo, que é o diagnóstico de adultos. A gente acompanha também um trecho dessa conversa para trazer aqui também mais um olhar do Pedro Duran sobre o tema. O diagnóstico de TEA, né, que a gente fala, em adultos, ele pode ser mais desafiador por causa da falta de informação na infância. Isso dificulta muito sobre, por exemplo, a adaptação, a camuflagem que eu falei dos sintomas que ele vai tendo ao longo dos anos. Essa camuflagem ela é bem interessante, porque você percebe claramente que eles começam a camuflar, porque eles começam a perceber as diferenças do comportamento que eles têm com a população em geral. Muitos adultos autistas aí desenvolvem estratégias e aí as dificuldades sociais eles acabam levando pelas estratégias que eles desenvolveram, principalmente nas dificuldades sociais, nas dificuldades de comunicação, o que pode acabar mascarando os sinais. Claro que nós estamos falando aí de um tipo de autismo em que é um autismo leve, porque quando nós estamos falando de um autista não verbalizante, quando nós estamos falando de um autista que não consegue fazer essas relações sociais, nada disso acontece. Pois é, Carol, você veja como ele destaca a dificuldade que a gente tem em termos de amadurecimento, né? Conversando com especialistas dessa área, eu tenho a sorte de ter uma irmã que é psicóloga, que trabalha justamente com isso. O que muitos deles destacam é a dificuldade que você tem hoje, porque as pesquisas dessa área estão em pleno desenvolvimento. Elas estão começando a ser desenvolvidas. A gente a cada dia tem uma nova descoberta sobre o autismo. Então a Helena me falava que, muito embora a gente esteja amadurecendo enquanto sociedade, a ciência ainda precisa evoluir muito para que a gente possa ter um real diagnóstico do autismo como condição mesmo. E é entender, né, Pedro, para a gente evitar julgamentos, evitar preconceitos, e datas como essa servem também para isso, para a gente trazer esclarecimentos com relação ao autismo. Obrigada, viu, Pedro? Valeu, Carol. Bom dia para você. Para todos nós.